Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar e hoje pra gente falar sobre a questão que eu citei no vídeo de ontem, né? Que era o Santos vai buscar, segundo apurações do GE e do UOL, né? Vai buscar um meia e um atacante no mercado. Perdão, um ponta direita e um atacante no mercado. O meia também está nas opções, mas a prioridade é um ponta direita e um atacante. E eu vou explicar, já vou linkar com a questão da proposta que eu citei ontem também que o Patati recebeu. E falar se realmente, pelo menos na minha opinião, se precisa de um ponta direito, um atacante. E também falar, como eu disse, do Patati, né? Então, vamos lá. Já vou começando falando dos centroavantes primeiro, né? O Santos tem hoje Julio Furt, Alfredo Morelos e William Bigode, que por mais que não seja um centroavante, foi utilizado ali e até nem acho que correspondeu ainda, mas é uma alternativa, né? O Julio Furt e o Alfredo Morelos chegaram no meio do ano passado, né? Vale lembrar, o Morelos entregou bem menos, jogou bem menos também, o Furt teve a sua importância no passado, esse ano começou não tão bem, né? Até já fez gol esse ano, fez na vitória sobre a Ponte Preta, mas se machucou também, ficou fora, voltou na última partida. E é um cara que dá a impressão de sempre vir melhor, né? Quando vem do segundo tempo, quando entra no segundo tempo, quando vem do banco, né? Nas partidas como titular talvez não tenha feito nenhum grande jogo, enfim. Mas são jogadores também de características diferentes, né? O William é um cara mais móvel, sai mais da área, tenta ajudar, né, na armação, abre muito para os lados também. O Furt é aquele pivôzão, ele faz mesmo o pivô, segura a bola, dá opção para os companheiros, até ele sai um pouquinho da área para tabelar, mas é o cara mais do toque curto, de tocar rápido, é inteligente, é um jogador bem inteligente. E o Morelos já é um cara de mais força, né? Um cara que arrasta mais o zagueiro, tem uma qualidade sim, realmente com a bola no pé, né? Ele é um cara que tem ali o domínio, a força, não vai sair driblando todo mundo, é claro, não é esse tipo de habilidade, de qualidade técnica que eu tô falando, mas é um cara que sabe o que fazer, né? Apesar de não ter demonstrado tanto ainda no Santos. Então, dito isso, eu não sei se centroavante seria a prioridade exatamente, porque, claro, quanto mais alternativas melhor, né? Mas eu até falei isso no vídeo de ontem, eu quero ver o Morelos jogando agora com meia pela primeira vez, né? O Bigode e o Furt já tiveram essa oportunidade, um cara para servir ele em teoria, né? Então acho que a gente ainda vai ver o que ele pode entregar de melhor, se é que realmente ele pode. Se der uns jogos aí a gente vê que não tem condição e fica difícil mesmo. Mas aí, tendo o Morelos bem e o Furt vindo do segundo tempo igual ele vem muito bem sempre, e ainda tendo o Bigode aí como essa alternativa, eu acho que eu não buscaria outro centroavante, eu focaria mesmo em ponta direita, meia ou lateral esquerdo até, né, já que o Jorge a gente não sabe se vai ter condição ou não, né, aparentemente está difícil, mas enfim, se também fosse ao mercado, vamos supor que o Santos realmente viu que o Morelos não vai ter condição e vai ao mercado, teria que ser um cara para chegar e resolver, né, porque aí se fosse só uma aposta, não sei se seria tão válido, né? Claro, isso tudo depende muito de como o Carille avaliou esses três também, né? De repente o Carille não aprovou e até o GE hoje fez uma matéria lá com o Fábio Carille, né? Soltou a primeira parte que era ele falando que ia optar pelo Rincon, depois acabou optando pelo João Schmidt como titular, enfim. Então acho que vai sair mais coisas sobre dessa matéria e de repente sai sobre esse assunto do centroavante, né? Então vale a pena esperar um pouquinho aí. Mas não seria a minha prioridade, mas também não acho nada absurdo buscar um centroavante novo no mercado, né? Mas enfim, dito isso, eu passo para o Wesley Patati. Já vou linkar, né, a situação com o Wesley Patati e a outra posição que o Santos quer, que é a ponta direita. O Santos contratou dois pontas direitas, o Pedrinho e o Marcelinho. O Pedrinho nem tanto ponta direita, ele mesmo falou que jogava mais pela esquerda, mas quando conversou com o Carille, ele fala na apresentação, né, que o Carille pediu para ele jogar pela direita, ele aceitou e tal, então vou considerar a ponta direita, claro. Então, Pedrinho e Marcelinho são as opções. Tinha o Wesley Patati no elenco, mas o Patati até foi inscrito no Paulistão, né? Mas ficou meio que de lado. Ele tá na lista B, vale lembrar, tá? Ficou meio que de lado, foi lá pro Catar disputar aquela Copa da Igualdade com os renegados mais sub-20, né? Os afastados, né? Digamos assim. E, cara, se destacou, foi muito bem, né? O Patati foi muito bem lá. E aí que entra a minha questão, né? Ele recebeu propostas, o Santos recusou propostas por ele, segundo a apuração da Laura Marcelo lá do Diário do Peixe, o Santos recusou três propostas, e duas delas eram por venda, né? Uma proposta de 2 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 10 milhões e alguma coisa de reais.
O Santos fez uma contraproposta por meio do Alexandre Galo pedindo 5 milhões e mais 10% de uma futura venda. Os clubes recusaram, então o Patati vai ficar aí. A informação que eu tinha, que quando ele foi para lá, era que o Santos ia tentar realmente vendê-lo. Aparentemente mudou um pouco de opinião, né? Porque chegou a proposta e não vendeu, ia fazer um caixa ali com dinheiro importante, 11 milhões seria um dinheiro importante para o caixa do Santos, e vendeu, e se vendesse seria importante, resolveu não vender, né? Então, as propostas foram de times, né? Do Catar, da Rússia e da China. Enfim, manteve o Patati aí. Eu acho que o Patati poderia ser uma alternativa para a ponta direita, porque aí eu trago os números, né, já, para corroborar isso. O Patati tem 14 jogos pelo Santos desde que ele subiu o profissional em 2022. Ele subiu em 2022, fez só um jogo, que ele entra naquela vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil, depois de ter tomado 4-0 lá, o Santos vence na Vila por 1-0, ele entra no fim do jogo, só para fazer a estreia ali. Depois ele volta pro Sub-20, que tava com idade, né, ele tava com 19 na época. Vai fazer 21 esse ano o Patati, se eu não estou enganado. Então, volta pro Sub-20 e sobe efetivamente em 2023. Nem efetivamente, né? Porque ele participou muito, ele foi artilheiro do Brasileirão Sub-20, jogou a categoria inteira do Sub-20 no ano, né? No momento que passou uma mosca, que filha da puta, atrapalha o vídeo, mas enfim. E ele atuou no Sub-20 e só algumas partidas no profissional. São dessas 14 partidas que eu falei que ele tem no profissional, uma em 2022 e 13 ano passado. Dessas 13, ele jogou uma média de total, né, de 213 minutos, que dá uma média de só 15 minutos por jogo, tá? Então, ele não fez gols ou assistências ainda. Vou trazer os números dos pontas atuais. O Pedrinho tem 8 jogos pelo Santos e já tem 332 minutos, ou seja, ele já passou a minutagem do Patati, dá uma média, inclusive, do Pedrinho de 41 minutos por jogo. E o Pedrinho também não fez gols ou assistências. O Marcelinho tem 5 jogos, ainda não tem a minutagem dos dois, tem 111 minutos jogados, mas dá uma média maior do que a do Patati, dá uma média de 22 minutos por jogo, também não fez gols ou assistências. O Patati, por exemplo, nunca foi titular, o Marcelinho e o Pedrinho já. E aí, um agravante ainda, desses jogos do Patati, ele nunca atuou em Paulista, ele atuou 10 jogos no Brasileirão, 2 em Copa do Brasil e 2 em Sul-Americana. Ou seja, ele jogou jogos mais difíceis, né? Os do Pedrinho e do Marcelinho foram só no Paulistão desse ano, claro, eles acabaram de chegar. Não tô falando aqui que o Patati é salvação de nada, porque aí eu vou entrar na outra parte do vídeo. Acho sim que precisa ir ao mercado buscar um ponta direita, e de preferência um que chegue para ser titular, porque nenhum deles é. Para mim, nem Pedrinho, nem Marcelinho, nem Patati tem condições de ser esse ponta titular ao longo do ano. Mas assim, me estranha a falta de oportunidades ao Patati. A avaliação até numa matéria do GE, do GE não, desculpa, é a do Diário, a do Diário que fala das propostas, né? É que a ideia do Santos era dar a responsabilidade do acesso aos mais velhos. Só que o Santos não trouxe nenhum mais velho para a ponta direita, né? São só todos aqui, o Pedrinho tem 24, o Marcelinho 21, o Patati vai fazer 21 ainda também. E o Patati fica sem essa responsabilidade. Concordo, até acho legal, mas, repito, ele não é abaixo de nenhum dos dois, na minha opinião, pelo menos. Pouco tempo teve para mostrar alguma coisa, ele sempre entrou em fogueira, sempre em jogo perdendo, jogo valendo classificação. Por exemplo, uma boa partida dele é contra o Bahia, na eliminação da Copa do Brasil, 1-1 que vai para os pênaltis. Ele entra bem naquele jogo, mas ele entrou já precisando buscar o gol, né? Então, complicado. Ele entra contra o Fortaleza no jogo da tragédia. Ele entra bem contra o Botafogo no Rio, que a gente está perdendo por 1-0 e consegue um empate. Ele entra bem naquele jogo. Então, assim, eu acho que tem, como é que eu posso dizer, né? Tem pontos e pontos, né? Dá pra trazer um novo jogador, um novo cara para ser titular, um cara importante, um cara de mais rodagem, talvez até. E dá pra manter um dos reservas para mim, o Patati. Eu, repito, não terei trago nenhum dos dois, nem Pedrinho, nem Marcelinho. Entendi ainda menos a do Marcelinho, porque até agora não demonstrou nada, e já não tinha demonstrado nada no passado, já era reserva da Tombense. Mas enfim, então, para resumir, o Santos quer um ponta direita, na minha opinião, essa avaliação está correta, só que eu avaliaria o Patati, porque senão era melhor ter vendido ele, fazer um caixa importante de 10 milhões aí e tentar alguma coisa, né? Enfim,
Basicamente é isso nas matérias também, tanto do GE quanto do UOL fala que o Santos buscaria um meia, mas não era prioridade agora, buscaria mais pra frente. Espero que busque mesmo, porque Juliano tem muita qualidade, o Casares até não demonstrou ainda tanto, mas foi importante, enfim, mas é um cara também instável de questões físicas, né? Então a gente espera que o Santos possa ter um a mais, né, para buscar um elenco mais forte para a Série B, que vai ser muito mais disputada. E torcer pro Juliano também não voltar a ter problemas físicos, é claro. Fechou? Amanhã a gente volta com um vídeo bem legal que eu tô preparando. É bem legal, mas é um pouquinho triste, mas enfim, vocês vão ver. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha sobre essas posições e essas funções. E até amanhã, valeu!